essas duas associações são duas associações criminosas, assim como as do Careca. Mandou para a senhora R$ 569 mil através da THJ, mandou R$ 542 mil e mandou 2.410.000. É por isso que a senhora está sentada aí. A senhora tem um currículo bacana, mas a senhora está aqui com quase 15 milhões de reais recebidos nas suas empresas, que não tem nada a ver com o nome do seu esposo, e esse dinheiro há uma suspeição muito grande, que a senhora também se aproveitou desse desvio bilionário dos aposentados e pensionistas. Doutora, eu quero ser muito objetivo e acredito que a senhora está de boa fé. Eu acho muito importante porque a senhora vai ter a oportunidade de esclarecer. Aqui está a senhora, doutora Thaisa Hoffmann, médica. A senhora poderia me dizer quando fundou a THJ Consultoria? Pode responder nada. Por orientação dos meus advogados, eu vou permanecer em silêncio. Não tem problema. Mesmo querendo responder. Tá. Doutora, a senhora poderia me dizer quando fundou o Centro Médico Vitacari? Do mesmo modo, Excelência, vou permanecer. Lhe agradeço, doutora. A senhora poderia me dizer quando fundou a Curitiba Consultoria? Excelência, eu vou permanecer em silêncio. A senhora conhece Vigílio Antônio Ribeiro de Oliveira? Pode dizer. Sim. Vigílio Antônio Ribeiro de Oliveira é o que da senhora? Nós moramos juntos. Desde quando a senhora mora junto? Quando a senhora fala mora junto, eu acredito que tenha uma relação matrimonial, conjugal com essa pessoa. Desde quando começou o relacionamento da senhora com Vigílio Antônio Ribeiro de Oliveira? 2017. 2017. Quando a senhora começou o relacionamento com o senhor Vigílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, a senhora sabia qual profissão ou qual cargo ele exercia? Sim, sabia a profissão dele. Qual a profissão, por favor? Ele é procurador federal. Muito bem, ele como procurador federal, a senhora sabia em qual órgão ele exercia sua atuação? Não me lembro. Não recorda? A senhora conhece um pouco da trajetória profissional do seu companheiro? Sim, conheço, mas não sei lhe dar detalhes e por onde ele passou, não. A senhora sabe informar... O deputado Pimenta sempre me atrapalhando, passando aqui na frente, ó, já faz de propósito. Pedindo para você falar. A senhora sabe dizer se o doutor Vigílio, seu companheiro, desempenhava funções ou desempenhou ou desempenha no INSS? Eu vou permanecer em silêncio por orientação da minha defesa. Sim, senhora. Olha, não quero nem comparar porque a senhora é médica, a minha esposa é advogada, mas a minha esposa sabe tudo da minha vida. Eu queria que ela soubesse menos. Eu pergunto à senhora, quando a senhora, em 2017, aqui que a gente falou do início do seu relacionamento, a senhora poderia me dizer qual era a sua renda média em 2017 como profissional? Excelência, infelizmente, por orientação da defesa, eu vou permanecer em silêncio.
A senhora me disse que começou o relacionamento com o seu Vigílio em 2017. E a senhora pode me dizer se antes do doutor Vigílio a senhora já tinha alguma empresa? Silêncio, eu vou permanecer em silêncio. A senhora veja como é a minha situação. E eu vou ser bem breve. Estou com uma médica com um currículo bacana, colocado no centro de um acontecimento de desvio de bilhões de reais, que não responde se o sobrenome Hoffmann significa a senhora ser parente de algum político, a senhora não responde das empresas que criou, a senhora não responde sobre a sua cunhada. Eu fico me perguntando, até agora, o que foi que eu perguntei para lhe incriminar? A senhora não quer responder, não tem problema. O problema, doutora, é que a senhora chegou com um currículo bacana, mas com muita suspeição sobre suas ações. THJ recebeu muitos recursos. Eu queria saber da senhora qual foi o serviço que a senhora prestou através da THJ Consultoria. Excelência, eu presto parecer médico. Meu objetivo é trazer informação ajudando na saúde das pessoas. Então, esse é o objetivo das empresas para atingir uma massa maior das pessoas. Olhe, a senhora ter respondido isso é muito importante. Eu confesso à senhora que isso ajuda muito mais do que atrapalha. Então, eu posso tratar a THJ Consultoria como uma empresa na qual a senhora presta pareceres médicos. Pareceres médicos. Quando é que a senhora abriu a THJ? Excelência, essas informações eu gostaria muito de lhe passar, mas a minha defesa me solicitou que isso fosse mantido. Eu vou fazer uma pergunta mais fácil. Quantos funcionários tem a THJ? Excelência, novamente eu vou permanecer em silêncio com relação às informações das empresas. Tá. A senhora poderia me dizer a sua cartela de clientela, paciente, empresa, seja lá o que for, pelo trabalho da THJ? Excelência, meus advogados me orientaram a permanecer em silêncio. Centro Médico Vitaqueire ou Vitacari, não sei, a senhora é quem sabe qual a pronúncia usa. Qual é a atribuição desse centro médico? Excelência, novamente, eu gostaria de responder mais, mas os meus advogados me orientaram a permanecer em silêncio e eu vou obedecer. Tá, sim, senhora. A senhora poderia me dizer quantos funcionários tem nesse centro médico? Novamente, deputado, eu vou permanecer em silêncio. A senhora poderia me dizer, nesse centro médico, qual foi o ano de fundação? Deputado, eu vou permanecer em silêncio. Tá. A senhora poderia me falar sobre essa consultoria, porque a gente já falou do centro médico, falamos da THJ. A senhora poderia me explicar sobre a Curitiba Consultoria? Deputado, eu vou permanecer em silêncio. A senhora poderia me dizer, na Curitiba Consultoria, quem é que tem sociedade com a senhora? Deputado, eu vou permanecer em silêncio. A senhora poderia me dizer se o senhor Rubens Costa ou Oliveira é sócio da senhora na Curitiba?
Deputado, mais uma vez, infelizmente eu vou permanecer em silêncio. A senhora poderia me dizer quem indicou esse sócio para a senhora? Deputado, eu vou permanecer em silêncio. Vou fazer uma pergunta bem leve para a gente deixar o ambiente um ambiente mais agradável. Falar de uma coisa que eu gosto. A senhora foi proprietária de um Volvo XC60, ano 2022, 2023? Excelência, por orientação, vou permanecer em silêncio. Eu disse à senhora que eu ia para a parte mais leve aqui das perguntas. Esse é um dos edifícios melhores do mundo. Fica em Balneário Camboriú. Quem tiver dinheiro e o dinheiro for lícito, aqui é um excelente local para morar. Se chama Sena Tower. Deixa eu dizer o valor dele. Valor dele, 28 milhões de reais. Poucas pessoas no mundo têm essa condição, mas pela força do trabalho, e assim acredito, nossa depoente reservou uma lâmina 7001 aqui do Sena Tower. Tem até elevador de carro. Queria saber da senhora, a senhora vai morar no Sena Tower? Excelência, eu vou permanecer em silêncio. A senhora poderia me dizer como é que um servidor do INSS, no caso seu esposo e a senhora, arrumaram 28 milhões de reais para comprar esse apartamento? Por orientação da minha defesa técnica, eu vou permanecer em silêncio. Se eu dissesse à senhora que estou desconfiado que esses 28 milhões de reais vieram dos sofridos aposentados e pensionistas, eu estou errado? Excelência, vou permanecer em silêncio. Quem orientou a senhora a criar essas empresas? Foi o seu Vigílio? Excelência, vou permanecer em silêncio por orientação da defesa. Aqui está um dos maiores bandidos que o Brasil já viu. Alguém que teve a ousadia de roubar bilhões de aposentados e pensionistas. Apesar de ter gente protegendo e estar se sentindo muito seguro, aqui tem que mofar na cadeia. E ainda assim, a presença dele aqui com ousadia e a ganância exposta pelo que fez, causou uma ojeriza quase generalizada. Esse rapaz aqui se chama Antônio Carlos Camilo Antunes, vulgo Careca do INSS, um dos maiores bandidos que o Brasil já viu. Ele é diretor da ACA Consultoria. A ACA Consultoria, doutora, ela foi criada para pegar dinheiro roubado e direcionar para determinadas pessoas. E olha só, esse criminoso mandou 140 mil reais para o centro médico que a senhora é a sócia proprietária. A senhora poderia justificar por que recebeu 140 mil reais desse bandido? Deputado, eu gostaria muito de explicar, mas a minha defesa me sugeriu ficar em silêncio. Tá. Esse criminoso é diretor da Brasília Consultoria. Olha, o que é que aconteceu? O carro que era dele foi passado para a senhora, esse Volvo. Ou vice-versa. A senhora pode me dizer como é que encontrou esse comprador excedente do veículo? Excelência, vou permanecer em silêncio. Sim, senhora. Esse mesmo criminoso,
ele é diretor da Brasília Consultoria. Olha, da Prospect Consultoria. E diretor da Camilo Comércio e Serviços, a World Cannabis. Olha que negócio interessante. Esse criminoso, como sócio-diretor da Brasília Consultoria, passou R$200 mil para Curitiba Consultoria, que a senhora é sócia. A senhora poderia me dizer como é que recebeu esse dinheiro? Qual foi o serviço? Excelência, eu vou permanecer em silêncio. Sim, senhora. Mas esse mesmo criminoso, diretor da Prospect Consultoria, passou para Curitiba, que é da senhora, R$2.207.000. Não satisfeito, passou mais R$1.681.795 também para Curitiba, somando aqui quase R$4 milhões para Curitiba Consultoria, que a senhora é a sócia proprietária. A senhora poderia me dizer, além do que eu já falei, por que esse criminoso passou para a senhora só por meio da Prospect Consultoria, passou quase R$4 milhões para Curitiba? Deputado, eu vou permanecer em silêncio. Sim, senhora. Perguntei por que o senhor Careca do INSS, através de uma empresa chamada World Cannabis, que nunca vendeu um pé de maconha medicinal, nunca, mandou para a senhora R$5 milhões e depois mandou mais R$1.770.000. Só aqui foram 10 a 11 milhões de reais. Mas o que mais me chamou a atenção, eu confesso à senhora, o que mais me chamou a atenção foram duas coincidências. A World Cannabis apareceu outra vez e mandou R$5 milhões, gravem esse nome, para Daniela Fonteles. Mas essa World Cannabis, que nunca vendeu um pé de maconha, ela também mandou R$5 milhões para a senhora Thaisa Hoffmann. Aí, essa é uma curiosidade. Eu acho que a gente está diante de uma pessoa que tem um currículo bem bacana e que, por exemplo, Daniela Fonteles, que foi blindada aqui, ela ia comprar uma casa não sei aonde. Essa casa, vamos descobrir depois. Recebeu 5 milhões, ia vender. Recebeu 5 milhões desse bandido aqui. E a senhora, coincidentemente, de uma empresa, como falei, que não tem atividade nenhuma, recebeu também 5 milhões da World Cannabis. Pode explicar? Eu vou permanecer em silêncio. Ótimo. Mas, além desses 5 milhões, a senhora também recebeu 1.770.000 dessa mesma empresa que nunca vendeu nada relacionado à maconha medicinal. Pode explicar? Vou permanecer em silêncio. Então, nós estamos diante de uma depoente, que é uma médica com um currículo muito bacana, e isso a gente tem que reconhecer, que alguma vez na vida, em algum momento, encontrou-se com esse rapaz, procurador-geral do INSS, que enquanto ele era procurador-geral do INSS, ela, não sei se por moto próprio ou por orientação dele, criou 3 empresas. A que mais recebeu recurso, quase 11 milhões de reais, foi a Curitiba Consultoria. De quem? Do
careca do INSS, que nas empresas que ele juntou, sob o arco dele, quase 2 bilhões de reais do INSS. Você vê como é difícil fazer justiça no Brasil. A gente está perguntando a alguém que podia esclarecer esses fatos, que está jogando o currículo na lata do lixo, porque poderia, como explicou o que é osteoporose e o que é que fez, poderia explicar que serviço foi esse prestado. Esse é o resumo da senhora Thaise Hoffmann, que eu vou perguntar outros imóveis que ela adquiriu também. Mas vamos supor que a gente dissesse que isso aqui foi dinheiro lícito, tudo em verde veio para ela. Só que nós temos a Acolher, uma empresa, uma associação bandida de Sergipe, e temos a Universo, outra associação criminosa. Essas associações receberam uma 255 milhões, outra 233 milhões. Aí o que é que elas fizeram? Elas mandaram para a ADS Solução e mandaram para a Inovar Assessoria. A Inovar Assessoria foi de uma vereadora do PT, lá de Sergipe. Não, foi de uma filiada do PT, lá de Sergipe. Eu vou falar mais na hora do vigílio. Mandou para a senhora, essas duas associações são duas associações criminosas, assim como as do Careca. Mandou para a senhora R$ 569 mil através da THJ, mandou R$ 542 mil e mandou 2.410.000. É por isso que a senhora está sentada aí. A senhora tem um currículo bacana, mas a senhora está aqui com quase 15 milhões de reais recebidos nas suas empresas, que não tem nada a ver com o nome do seu esposo, e esse dinheiro há uma suspeição muito grande, que a senhora também se aproveitou desse desvio bilionário dos aposentados e pensionistas. E a senhora, como uma médica respeitada, como uma pessoa que mostrou que entende da medicina, a senhora com uma história a preservar, eu achava que era o momento da senhora mostrar que as suas empresas não estão emaranhadas nessas associações criminosas. Se a senhora sair daqui em silêncio, que é um direito da senhora, a senhora perdeu uma grande oportunidade de mostrar que não foi propina através do seu marido como procurador-geral do INSS.